Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Glória a Deus! Então vamos continuar o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. O sermão onde, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, que apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel, nós vemos claramente Jesus aqui ensinando as suas principais doutrinas, os principais princípios, os principais ensinamentos no tempo, no período em que ele ficou entre os homens. Ele nos deixou, além da sua vida, do seu exemplo de vida, ensinamentos, doutrinas preciosas para que nós pudéssemos compreender e entender o reino dos céus. E nós estamos no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19. Olha o que diz, palavras que saíram da própria boca de Jesus de Nazaré. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, também ali estará o teu coração. Glória a Deus! Então aqui, na verdade, Jesus está ensinando um princípio contra o materialismo, A tendência humana é se apegar àquilo que é material, às coisas desse mundo, às coisas visíveis, as coisas que a nossa mão pode tocar, sejam bens, sejam patrimônios, sejam riquezas desse mundo. A tendência humana é se apegar às coisas materiais. Tem muitas pessoas até que acreditam que aquilo que eu tenho é aquilo que eu sou, que o meu valor é intrínseco àquilo que eu possuo, o que é um grande erro, uma grande falha, de entendimento da vida e de entendimento das coisas espirituais. O seu valor, querido, não está naquilo que você possui, nos bens que você possui. Pelo contrário, o seu valor está na sua relação com Deus e é nela que você encontra a sua real identidade, o seu propósito divino, que é desfrutar da presença de Deus. Lá na Confissão de Westminster, na Inglaterra, no século XVIII, nós vemos que vários teólogos, pastores, líderes de todo o mundo proeminente ali da época dos protestantes, se juntaram todos eles e estabeleceram qual é o propósito do homem, dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva cristã. E eles chegaram à seguinte conclusão: o propósito do ser humano é viver para a glória de Deus e desfrutar da sua presença para todo sempre. Nós vemos isso claramente, principalmente no primeiro capítulo de Efésios, onde Paulo revela o coração de Deus acerca da identidade do cristão. Quem nós somos em Cristo. O que é a igreja do Senhor Jesus? Efésios é um livro inteiro, uma carta paulina, que nos ensina o coração de Deus com relação a cada crente. Nós aprendemos do primeiro capítulo ao capítulo 3, quem nós somos em Cristo. Do 4 ao 6, 9, nós aprendemos qual deve ser o comportamento do cristão. E em terceiro lugar, ao final de 6, 10 em diante, nós aprendemos como nos tornarmos, pela graça de Deus, guerreiros espirituais diante do Senhor. Então é sobre isso que a palavra de Deus está falando. O seu valor está, a sua identidade, o seu ser, e todo ser humano tem valor, deve ser tratado com dignidade, com honra, com respeito. Todo ser humano, ele tem um valor em si mesmo, e esse valor só é percebido, compreendido numa relação com o Criador. Nós somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus, e o nosso valor está nesse sentido, de nos descobrirmos em Deus, vivermos para a glória de Deus e refletirmos a imagem e semelhança de Deus, o que os teólogos antigos chamavam de imago Dei, a imagem de Deus em nós, refletindo o Criador com seus atributos, com suas qualidades, com suas virtudes no nosso dia a dia. Então aprenda isso. Jesus está dizendo: construa tesouros nos céus. Por exemplo, um bom exemplo de tesouros nos céus é você investir em missões, você investir em evangelismo, você investir no reino de Deus, em vez de construir palácios aqui, patrimônio gigantesco, uma conta bancária gigantíssima. Invista em almas, invista na obra do Senhor, invista em missões, invista em homens e mulheres
que fazem a diferença a fim de ganharem almas para Jesus. Porque isso é a verdadeira riqueza no reino de Deus. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que uma alma vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Então, se realmente, como Jesus diz aqui, queremos não acumular tesouros nessa terra, onde a traça, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, se nós queremos realmente amontoar tesouros no céu, e um dia recebermos esses galardões por aquilo que fizemos aqui na terra, invista em almas, invista em evangelismo, invista em missões, invista nas coisas de Deus concernentes ao Senhor, seja fiel através dos dízimos, das ofertas, aí na sua comunidade local, na sua igreja. Se você quiser também ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, faça isso. Nós somos uma igreja emergente que está iniciando, precisamos de muita coisa, e um dos impedimentos para o avanço da obra do Senhor, da causa do Evangelho, é a falta de recursos, é a escassez dos recursos. Por isso, muitas vezes, Satanás tenta gerar crentes avarentos, materialistas, apegados às possessões dessa terra, às coisas desse mundo. São pessoas que ainda não compreenderam que aqui nós estamos apenas numa jornada, que o nosso destino final não é aqui nessa terra, pelo contrário, é lá no céu. Estamos apenas de passagem. Os recursos são importantes? Sim, mas não são o mais importante. O mais importante é a vida que eu construo com Deus, são as minhas relações com os irmãos, com a minha família, com as pessoas lá fora, a fim de ganhá-las para Jesus. E sempre que eu invisto em almas, em vidas, em pessoas, que são o maior tesouro para Deus, são pessoas. Jesus não morreu na cruz por causa de uma conta bancária. Jesus não morreu na cruz por causa de um terreno ou de uma casa. Jesus morreu na cruz por causa de pessoas. Então isso é muito importante. O que é importante para Deus precisa ser importante para mim. E devemos nos desapegar das coisas desse mundo, não entrarmos nesse ciclo vicioso desse mundo materialista, consumista, que pensa que o seu significado e o seu propósito está em consumir, em possuir. Você pode ter coisas boas? É claro, as coisas boas é que não podem ter você. Deus sabia tanto dessa problemática com relação a dinheiros, posses e riquezas, que é o tema mais abordado por Jesus de Nazaré. Nós estamos mencionando o versículo 19 a 21 aqui de Jesus, da boca de Jesus. Jesus sabia tanto dessa problemática do dinheiro, posses e riquezas, que foi o assunto que Jesus mais tratou no tempo em que ele ficou nessa terra. Além da salvação, do arrependimento, da fé, dos ensinamentos que ele ia fazendo ao longo dos seus milagres, prodígios e maravilhas, um dos assuntos que ele mais abordou é a questão de riquezas, finanças e posses. Para você ter uma ideia, irmãos, nós que já fizemos o curso de finanças, o Crown, curso de finanças, que ano que vem, com a graça de Deus, queremos estar aplicando aqui na nossa comunidade, existem mais de 2.656 versículos que falam sobre o dinheiro, posses e riquezas. Por quê? Porque Jesus sabia que aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Que para muitas pessoas, os bens, as posses e as riquezas desse mundo têm tomado o coração das pessoas e ocupado o lugar que pertence a Deus. Que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você vai comer, vestir, o que você vai ter em termos de moradia, coisas, para sua provisão, seu cuidado, faça a sua parte, trabalhe de forma diligente, seja esforçado, faça o melhor possível, dentro do possível, e o impossível Deus vai fazer, o sobrenatural Deus vai fazer. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, invista em almas, invista na obra do Senhor, na causa do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando você receber um rendimento, um salário, uma bênção que Deus te deu, material, separe a primeira parte, a primazia, os primeiros frutos, como era antigamente, os frutos da colheita, os frutos do rebanho, era separado o melhor
para Deus. Não dê o pior, não dê aquilo que sobra, não dê o animal coxo, né? A fruta apodrecida, não. Você precisa dar o melhor para Deus. Essa foi a oferta de Abel. Ele deu o melhor dos seus rebanhos, o melhor das suas ovelhinhas. E por isso, pelo seu coração correto diante de Deus, o seu sacrifício subiu aos céus e agradou ao Senhor. Já Caim não, deu aquilo que sobrepujava, deu ali as suas frutinhas, aquilo que ele achava que tinha que dar. E com o coração incorreto, com uma motivação escusa, poluída, corrompida, não agradou o Senhor mediante a sua oferta, diante do holocausto, diante de Deus. Então, tenhamos um coração correto. Também não basta dar, tem que dar com generosidade, amor, em adoração, compreendendo esses princípios espirituais, mas também com o coração correto. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, diz Paulo em 2 Coríntios 9:7. Não com tristeza, nem por ressentimento ou coagido, mas sim com alegria de coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Toma cuidado com o teu coração, que bens, patrimônios e coisas materiais não tomem o primeiro lugar que pertence a Deus. Que Deus abençoe sua vida e seu coração nessa manhã, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Cuidado com o teu coração, que Jesus tenha a primazia, o primeiro lugar, o lugar absoluto, e compreenda as coisas espirituais segundo a palavra de Deus. Quero deixar um convite para você. Hoje à noite o pastor Giovanni vai estar ministrando um culto especial às 20 horas aqui na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná, pertinho aqui da aviação Umuarama, na frente da Unitron, do lado do Escritório Perfeito. Igreja Casa na Rocha, uma casa de Deus para abençoar o seu coração, sua vida e a sua família. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.